O maior erro dos animes, isso precisa mudar. Vídeo do Gutinho, tá? Bora assistir. Olha, eu vim aqui te dizer que nesse momento a gente tá passando por um problema no mundo da produção dos animes. E que isso já tá se tornando um problema realmente grande. Será que é a tal da cultura woke chega no forte? Pode complicar todo o restante com o passar do tempo, até que as coisas se tornem cada vez mais piores. Vamos entender tudo isso e entender a lógica por trás desse raciocínio depois da vinheta. Ai, meu Deus do céu. Lá vem. Lá vem mentirada. É o seguinte, a gente começou a ler Jujutsu Kaisen em live. Sim. E eu esses dias comentei sobre uma coisa que eu guardava no meu coração, mas eu não sabia como que a comunidade de Jujutsu reagiria a essa frase. Tá, qual que é a frase, hein? Agora eu fiquei assustado. E que a trilha sonora de Jujutsu Kaisen é ruim. Putz, hein? Que hot take, hein, chat? Que opinião corajosa de Guto Barbosa. Ô, Marco Abreu. Fica quietinho, fica. Tu não entende nada de jazz, irmão. Pelo amor de Deus. Eu joguei essa com um certo medo de como as pessoas iam reagir, mas parece que era uma coisa meio consenso da comunidade que eu... Eita. A tua comunidade, então, tá cheio de fã do Marco Abreu, hein? Toma cuidado. Não tinha noção, né? Não que ela seja ruim, que seja a pior coisa do mundo, não sei o que, mas ela não tem um nível adequado à sua proposta, não tem um nível que consiga acompanhar nem sua fama, nem o sucesso, nem a falta um rockzão, posição de Jujutsu Kaisen. E pareceu que foi uma coisa ali que a comunidade no geral concordou, que a comunidade no geral aceitou e vê dessa forma também. Eu não sei se você, pessoalmente, visualiza desse mesmo ponto de vista. Pô, não ironicamente, eu gosto da trilha sonora de Jujutsu Kaisen, né? Mas é minha opinião, né? Eu acho que em alguns momentos poderia sim ser melhor, mas eu gosto no geral. Mas eu fui perceber que não é só Jujutsu Kaisen que tem essa mesma situação de não ter uma boa trilha sonora. E com isso, acabei me lembrando de momentos da minha vida acadêmica como estudante de cinema. Isso muitos anos atrás, 10 anos atrás, pra ser mais exato, a gente tinha uma discussão muito importante no mundo do cinema, que era as trilhas sonoras estão ruins. Especificamente, a gente considerava o recorte de blockbusters. Blockbusters, lembrando, são aqueles filmes que são grandes produções, filmes que custam muito dinheiro para alcançar muito dinheiro, geralmente feitos, produzidos, distribuídos por grandes produtoras gigantescas, que vão custar milhões e milhões de dólares e alcançar o mundo inteiro. E em 2014, 10 anos atrás, levantamos essa pauta, já debatemos bastante sobre como as trilhas sonoras dos blockbusters estavam ficando cada vez piores. O único criador de conteúdo aí de anime que fala sobre isso é o Itokushi Anime, né? Porque todo anime novo que lança, ele tá reclamando da trilha sonora, né? Ele é o único que se preocupava com isso até agora. E né, blockbuster meio que nesse... E tem uma comunidade aí que fica zoando do cara, né? Um streamerzinho aí que faz zombando do cara. Tempo entre 2014 e agora foi meio que basicamente tomado por filmes de herói. São quase que sinônimos no geral. Agora tá começando a mudar um pouco, porque os filmes de heróis estão numa decadência, certo? Esse é um ponto aqui que a gente vai amarrar com o mundo dos animes. Porque assim, qual que era o grande ponto disso? Existiam trilhas boas, ainda tinham trilhas um pouco marcantes, mas no grande geral, essas produções principais não se atinham quanto à qualidade dessas trilhas. Eu não sei se você vai lembrar, mas por exemplo, a trilha de Vingadores, que a gente tem esse tema principal. Esse tema principal aí é brabo, hein? Eu gosto muito. Esse tema de Vingadores era muito criticado e ele só realmente conseguiu marcar a comunidade. Criticado por quê? Mó maneiro, mané! Quando tá todo mundo reunidinho, vem aquele 360 e começa... Muito foda, eu gosto. Lá pra 2018, 19, 20, muito tempo depois da primeira vez que ele foi utilizado no ano passado, que ele não era tão impactante. E a gente for comparar com... Não é impactante? Que isso? Mó brabo, mano. Filmes clássicos, blockbusters, como, sei lá, Jurassic Park. Braba, essa aí também é braba. Ou, sei lá, Star Wars. Foda. Foda. Ou quaisquer outros filmes um pouco mais antigos que tinham essa produção elevada e tinham sempre uma música, uma trilha sonora extremamente marcante e principalmente o seu tema principal que fazia com que esse título fosse catapultado. Depois da indústria dos heróis... Pô, mas calma aí, pô.
A trilha sonora do Avengers, ela é muito popular, mano. Como assim? Principalmente Tô maluco, cara? Toca essa musiquinha aí do Avengers e tu sabe que é Avengers, velho. Não? com a intensificação deles, as coisas já não eram mais tão assim. Você lembra claramente do tema do primeiro Homem-Aranha, certo? O Homem-Aranha da trilogia do Sam Raimi, que era pré-Era dos Heróis. Ficou popular depois? Cara, eu acho que não, velho. Não quando lançou o primeiro? Mano, quando lançou o primeiro eu não lembro, tá ligado? Mas assim, quando tava lançando o segundo Avengers, eu lembro que já era popular. Isso foi o quê? 2015, 2016? Mas, por exemplo, consegue cantar pra mim a trilha tema dos filmes do Eu não lembro quando foi o primeiro, pô. Fico devendo aí. Andrew Garfield? A trilha tema dos filmes do Tom Holland? A trilha tema de Homem-Formiga? A trilha tema de Madame Teia? A trilha tema de Venom? A trilha tema de... Mas aí também ele botar Madame Teia e Venom no debate é um esvaziamento desse debate inacreditável, pô. sei lá, Marvels? Trilha tema de She-Hulk? Trilha tema de... Você entende? A gente tem uma quantidade gigantesca hoje em dia de produções que não possuem um ponto principal quando a gente fala de música, que é identidade sonora. Dito isso, Harry Potter é ruim, né? Já podemos levantar esse debate ou tá muito cedo ainda? Identidade sonora é um conceito dentro do mundo audiovisual extremamente importante, principalmente porque audiovisual é composto principalmente da primeira parte. E a identidade sonora está intrinsecamente relacionada à trilha sonora. Inclusive, devo aqui reiterar mais uma vez que trilha sonora não é a música que toca no filme, né? Em termos mais acadêmicos. Puxa aí uma trilha sonora, então, de Senhor dos Anéis, se tu é macho mesmo. Puxa aí. Não puxa, né? Puxa aí a trilha sonora da Fantástica Fábrica de Chocolate. Tu não puxa, pô. Trilhas sonoras são divididas em 3 partes, basicamente. A primeira parte seria a trilha de efeitos sonoros, a sonorização, esses efeitinhos de movimentação, de impacto, de coisas destruindo. Tudo quanto é mais tipo de som que você possa imaginar. A segunda parte seria a trilha de voz, que estão as vozes, sejam de narração, sejam de locução, sejam até mesmo de interpretação dos personagens. E a última, não menos importante, seria a trilha musical. E aqui, por trilha musical, entenda-se o que a gente comumente chama de trilha sonora, que são as musiquinhas que tocam durante os animes, durante os filmes, durante tudo que a gente assiste. One Piece tem uma péssima trilha sonora pras lutas, sabia? Não só trilha sonora, mas como mixagem de som e edição de som também de One Piece peca muito. Não é à toa que tem um animador recentemente, ou diretor, não lembro, de One Piece, que ele acabou com a cena que ele animou, tá ligado? Ele animou uma cena, acho que foi o final do Zoro versus King. Ele ficou puto com a edição de som da luta. Ele falou que ficou horrorosa, tá ligado? Ele não gostou. E ele falou que, tipo, isso era algo que o One Piece tinha que melhorar, tá ligado? Se preocupar mais com a mixagem de som e com a edição de som das lutas, no caso, né? Não, tipo, não é só a música, mas os barulhos, tá ligado? Os efeitos sonoros e etc. E esses 3 podem ser completamente diferentes, não apenas por conta das composições, mas por conta da proposta narrativa para cada uma das histórias. Como, por exemplo, efeitos sonoros. A trilha de efeitos sonoros nos animes é uma coisa extremamente importante. Lembre-se, por exemplo, pensa num soco de Dragon Ball. Brabo. Pensa num efeito sonoro muito marcante de One Piece. O Chopper andadinho é foda. Uma trocação de murro em Naruto, sei lá, alguma coisa assim. Alguns sonzinhos que você sempre vai lembrar de Naruto. Esses
sons aqui, por exemplo, possuem muita identidade. Você ouve esses efeitos sonoros, você sabe que isso não tá se tratando de, sei lá, de um filme do Super-Homem. Você sabe que esse som de soco é um som de soco de Dragon Ball. Você sabe que esse som de esticar é um som específico de One Piece. Tanto que, na verdade, quando One Piece utiliza efeitos sonoros que foram utilizados em Dragon Ball, todo mundo sempre comenta, porque a identidade sonora desses efeitos sonoros está atrelada à imagem de Dragon Ball. Kaido avião é muito pica, né? O Kaido voa... Eu gosto. Por quê? Porque foi feito para aquilo e conseguiu marcar o público dessa forma. Vamos de Kamehameha. Isso, mais do que obviamente, também é importantíssimo na parte da trilha musical. Trilhas musicais que não apenas se referem aos estilos dos animes, que passam a ambientação semelhante com tudo aquilo, mas que são impactantes por si só e conseguem estabelecer uma coisa que é muito importante em trilha musical de obras jovens, que seria estabelecer o tema por si só. Às vezes não é uma trilha que vai conseguir marcar esse tema, mas, por exemplo, em Dragon Ball tem dezenas e dezenas e dezenas de música e você não tem a menor dúvida de que elas são de Dragon Ball. Seja pela utilização do estilo do instrumento, seja pela composição extremamente bela que vem com aqueles trompetes, que vem com aquela orquestra, que marcam aquele ritmo de ação acelerado com aquela batidinha de vários... Tá, então vamos lá. Estamos na metade do vídeo, né? Então vamos lá. Eu acho que o ponto aqui talvez não seja que a trilha sonora de Jujutsu Kaisen é ruim. Porque eu acho que ela funciona para aquilo que tá rolando na tela e tudo mais, para as sequências onde elas são inseridas. Eu acho que o ponto é que elas não são marcantes, como uma trilha sonora de Dragon Ball, por exemplo. Eu acho que é esse o ponto, né? E assim, eu não sei se uma trilha sonora não ser marcante ou icônica torna ela ruim, tá ligado? Tipo, ela não ter uma identidade, ela não ser marcante, é um problema. Mas isso necessariamente torna ela ruim? Não sei, eu acho que é um debate. E várias formas você consegue criar essa identificação sonora. E eu diria que para sentimento, ela talvez seja mais importante do que o visual. Se você, por exemplo, for assistir uma cena de One Piece... É porque eu acho que hoje em dia, também, muito do que as pessoas mais puxam do anime é a opening e a ending, né? Se tu toca uma opening de Jujutsu Kaisen, tu já sabe que é Jujutsu Kaisen, por na hora. Naquele primeiro no iniciozinho da opening tu já sabe, tá ligado? Então a trilha sonora fica um pouco defasada mesmo. E sem a trilha, você vai achar a cena legal, mas a cena vai estar tocando na sua cabeça. Por isso você acha ela legal. Aquela trilha sonora de Boku no Hero, eu acho ela marcante, tá ligado? Eu não lembro o nome dela, mas é aquela trilha sonora de herói, que é... Tá ligado? Ela é maneira. Mas se você depois for ouvir essa trilha sem ver a cena, você vai lembrar da cena. Porque a trilha vai te guiar por todos esses momentos e vai te relembrar dos sentimentos que você teve. É muito mais fácil você ter uma conexão com a trilha, às vezes, do que apenas... Eu acho que animes hoje em dia tem uma variedade maior de músicas. Antigamente tinha meia dúzia de músicas que tocavam o anime todo. É, pode ser também, né? Antigamente tinha pouca música, tocava sempre as mesmas músicas e aí acabou martelando na cabeça das pessoas. Também são animes grandes, né? Animes onde, porra, 200, 300 episódios com a mesma música martelando na tua cabeça. Eu acho que, tipo, tá ligado? Hoje em dia tem mais músicas, os animes são menores, eles lançam, tipo, de ano em ano. Tu vai assistir uma porrada de anime no ano. Aquela música que era pra ser marcante, ela não vai ser marcante, velho. Porque tu, tá ligado? É muita coisa pra você dividir a atenção. Então, pode ser, velho. Com a parte visual dela, você consegue Pode ser um argumento aí válido. reviver um momento, você consegue reacender todos os sentimentos que você teve. E pra que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje em dia tá bem complicado, principalmente quando a gente fala de anime shonen. Essa não foi uma complicação que ficou apenas nos blockbusters de cinema, de filmes de heróis. Ela passou também pro mundo das séries, passou pra toda a parte das TVs. Ela alcançou agora, não agora, tem algum tempo já, o mundo dos animes. A gente tem muitos animes shonen de porrada que sempre tem como identidade principal ser marcante em relação às suas trilhas musicais, animes que não conseguem mais entregar essa parte. E muitos animes desses são extremamente famosos. Isso não faz com que eles sejam ruins diretamente, mas faz com que eles possam se tornar um pouco mais esquecíveis. Seja pela falta de qualidade por si só, ou pela falta de identidade, tanto nos efeitos sonoros. Eu não acho que... Eu entendo o ponto dele, mas eu não acho que a falta de identidade da trilha sonora vai tornar um anime esquecível, tá ligado? Eu acho que os animes hoje em dia, eles serem lançados
em formato de 12 episódios, uma vez a cada 2 anos, sei lá, tá ligado? É o que faz ele se tornar esquecível, porque não tem um fortalecimento de marca. Que nem One Piece teve, Naruto teve, Bleach teve, porque passava na televisão o tempo todo. É um anime que durou 500 episódios, as músicas estavam tocando o tempo todo, em momentos marcantes do anime. Então, meio que isso criou esse sentimento, esse fortalecimento de marca, tá ligado? Inclusive, eu falei disso hoje no Twitter, né? Naquela discussão lá de Jojo e One Piece e etc. Então, meio que é isso, né? Sei lá, mano. Sonoros quanto nas próprias trilhas. Vamos lembrar aqui dos animes shonen mais importantes dos últimos tempos? Sei lá, vamos começar por Demon Slayer. Demon Slayer tem a sua trilha. É legal, é ok, mas não marca tanto assim. Tudo que você consegue lembrar, por mais que eu tenha visto Demon Slayer várias vezes até nesse momento, eu lembro que as trilhas têm um coralzinho de véia cantando. E instrumentos clássicos japoneses. Mas eu não consigo lembrar exatamente de uma cena. Eu não consigo lembrar exatamente Então tem identidade, né? de como aquela trilha me marcou. Principalmente porque trilhas anime shonen, a gente tem basicamente 3 feelings principais. As trilhas engraçadinhas, as trilhas tristes, aquelas que vão te deixar pra baixo, e as trilhas de building, de hype Eu acho que é uma comparação injusta, tá e ligado? de construção ali para um momento épico. Eu acho que é uma comparação injusta porque são realidades completamente diferentes, sacou? Em momentos completamente diferentes do espaço-tempo, pô. A gente tá numa época de produções que é diferente dessa época. A forma como se consome mídia, como você divulga a mídia, como as pessoas, elas assistem, consomem a quantidade de coisas, tá ligado? Eu acho que é muito diferente, saca? Sem contar que, sei lá, Naruto, Dragon Ball, esses animes fizeram parte da nossa infância também, né? Então talvez a gente tenha um apego maior por essas trilhas sonoras porque a gente já ouviu durante a infância por muito tempo também. Além, na verdade, são 4, né? Tem as trilhas que te dão um pouco de Ele só tá puxando exemplos de animes longos, né? Então é o que eu tô falando, tá ligado? São animes que tiveram muitos episódios, que ficavam o tempo todo na televisão, tinha um número reduzido de músicas de trilha sonora, então sempre tocava as mesmas músicas no momento triste, no momento de excitação, no momento épico, então meio que marca, né? Querendo ou não. medo. São essas 4 que compõem todos os sentimentos praticamente que a gente vai ter em relação a trilhas em animes. Agora, por exemplo, tenta cantar pra mim trilhas de Demon Slayer que se encaixam com todas essas cenas. Demon Slayer tem a mesma estrutura de um anime shonen como todo o restante. Tem momentos engraçados, tem momentos tensos. Não, tem a mesma estrutura, mas não tem a mesma... Mas não tem o mesmo tipo de produção, pô. Esse é o ponto, tá ligado? Mesmo tendo estruturalmente uma narrativa parecida, a produção dos animes é diferente estruturalmente, pô. Tem momentos tristes, tem momentos de medo. Cantarola pra mim essas trilhas. E eu tenho certeza que você assistiu Demon Slayer muito mais recentemente do que você viu Naruto. Jujutsu Kaisen, tenta encaixar as trilhas de Jujutsu nessas mesmas posições aqui, sem ter dificuldade. Parece difícil, né? Mas você conseguiria, sem sombra de dúvidas, encaixar as trilhas de Dragon Ball aqui. E você consegue pensar em 4, 5 trilhas pra cada uma desses sentimentos. Eu nunca vi Dragon Ball, então eu não sei. Ou até mesmo as trilhas de Bleach conseguem ser encaixadas com... Então, exatamente. São todos animes de longa produção, onde teve um trabalho de fortalecimento de marca gigantesco, com as mesmas músicas tocando mesmo, as mesmas poucas músicas tocando o tempo todo nos principais momentos do anime. Então é isso, porra, é o que eu tô falando. É por isso que é mais fácil te lembrar desses animes, dessas trilhas sonoras do que agora, né? A forma como a gente consome mídia agora é muito diferente de como a gente consumia há 10, 15, 20 anos atrás. Então, né, eu acho que esse é o ponto, tá ligado?
com muita precisão, com muita facilidade aqui, que as trilhas de Bleach, inclusive... Sem contar que esses animes, eles dependiam de uma direção melhor, porque eles tinham muita limitação na animação. Então um trabalho maior com as trilhas sonoras era essencial. Hoje em dia, nem tanto. E tenho que destacar como um extra que elas conseguem até mesmo, assim como Dragon Ball tem essa conexão, de conseguir te localizar dentro da história. Você ouve uma trilha de Bleach, você sabe qual arco é. Não é que o Guto esteja errado. Eu entendo o ponto dele, eu concordo com ele. Poderiam ter animes com trilhas sonoras mais marcantes hoje em dia. Mas eu acho que a forma como a gente consome mídia hoje em dia e a forma como os animes são produzidos hoje em dia é totalmente diferente dos animes antigos, né? E eu acho que essa comparação, ela é injusta, pô, querendo ou não, tá ligado? Ela se passou na grande maioria das vezes, porque os álbuns novos de Bleach que iam se lançando, as partes que estavam sendo cobertas pela adaptação do anime, tinham muito a ver com o estilo do arco em si. Então não apenas corresponde à identidade da obra no geral, como consegue te passar aquele momento. Animes shonenzão de porrada clássico, os outros tão bons tão? Tirando Frieren, que né, é uma coisa meio fora do comum. O que mais que a gente tem aí de impactante? Chainsaw Man, um dos lançamentos mais importantes dos últimos anos. Eu não consigo cantarolar uma trilha pra você, nem que minha vida dependesse disso. Agora eu consigo lembrar de outros animes que são menos importantes ou irrelevantes. De Frieren também não consegue, pô. De Frieren a maioria é música medieval de RPG. A trilha sonora é foda? É marcante? Mas cantarola pra mim aí, uma específica de Frieren. Duvido que tu consiga. Isso que a gente teve no passado, seja de shonen de porrada ou de A Chainsaw Man é boa. restante. Cara, a gente teve Yosuga no Sora, um dos animes mais terríveis da história da humanidade, que tem uma trilha maravilhosa, impactante, cheia de identidade. Caralho. Agora que eu entendi, esse vídeo é um grande bait. Eu vou assistir, por exemplo, Mashle, que é um anime que tem essa parte do anime de porrada, mas que é muito paródia, e as trilhas são genericaças. Eu acho que só piorou. Até Pô, mas funciona, tá ligado? Esse é o ponto. dilatou as pupilas. As trilhas são genéricas, você não consegue sentir a essência de Mashle naquilo. Ah, Guto, compara com algum aí que é muito diferente. Tá bom, Gintama. Gintama era produzido, pouca grana também, não sei o que, não sei o que. Olha as trilhas de Gintama. Anime de longa produção, de novo. Mas no fim das contas, qual que é a questão disso aqui? Qual que é o problema? Coisas sem muita identidade tendem a cair nesse limbo de esquecimento ou passar a ser menos impactante do que o restante. E a parte sonora, não apenas eu valorizo demais, como eu acho que realmente é uma das coisas mais importantes para influenciar você a gostar ou não de uma coisa. Pode mudar completamente a sensação e o feeling que você Tem um monte de anime de curta produção com trilha sonora foda e marcante, Mitch. Eu acho que você entendeu o ponto, meu querido. tem quanto aquilo. Fairy Tail é o maior exemplo disso. Fairy Tail... Pô, mas Gurren Lagann e Cowboy Bebop tem 24 episódios. É marcante pra caralho. Beleza. Cowboy Bebop ele é de que ano? Gurren Lagann é de que ano? Eu tô falando, não é só a forma como o anime é produzido, mas também a forma como a gente consome mídia. Atualmente, é diferente da forma como a gente consome mídia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Tá entendendo? É o que eu tô falando também. Um depende do outro, tá? Não é algo separado. sobreviveu no grande geral, claro que tinha suas qualidades, etc, mas a trilha sonora de Fairy Tail, principalmente a trilha tema, Fairy Tail é pica, também é um anime de longa produção. É inacreditável. E eu não consigo entender exatamente o... Agora me fala a trilha sonora de Hunter x Hunter aí. Não lembro. Não lembro. Como que Jujutsu Kaisen, que é uma obra muito melhor Fullmetal tem trilha sonora lendária. Muito boa. que Fairy Tail, Demon Slayer, que é uma obra com muito mais hype e tudo mais, essas obras não tem uma trilha tema ao qual de Fairy Tail, não tem um nível perto disso, não tem nem perto de chegar perto disso, não tem esse gostinho Pior que eu não lembro da trilha sonora de Hunter x Hunter, juro mesmo. da identidade sonora. Essas coisas foram se perdendo com o tempo. E Eu não lembro, pessoalmente. o próprio One Piece... Tem muito hater? Eu só não lembro, porra. Eu realmente não lembro. Eu tô jurando pra vocês, eu não lembro. Eu falei brincando, mas eu não lembro mesmo. Eu não lembro. Isso aconteceu. Depois do Novo Mundo, quando eles vieram com uma nova Crime demais? proposta sonora... Foi mal, irmão. Eu
reprovei na faculdade de Hunter x Hunter. sonora pra toda a história de One Piece ficou terrível. Os primeiros arcos do Novo Mundo, Ilha dos Homens Peixe, Punk Hazard, Praderas Roça, as trilhas são muito ruins. Tanto que eles passaram gradualmente a voltar a usar mais e mais músicas dos CDs anteriores, que tinha muita dessa identidade. Agora eles acertaram com uma outra trilha que conseguiram fazer ali, como os tambores da libertação. Joy Boy ga kaette kita! Ou algumas outras trilhas tristes que tocaram ali um ano, que são bem interessantes, mas ainda não são no mesmo nível das antigas. Dragon Ball Super tem uma ou duas trilhas boas, trilhas muito boas, por sinal, essas duas que tem, mas Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Clássico, se for somar, acho que isso tem mais de centenas de trilhas extremamente boas. E com Centenas é muito forte, né? o passar do tempo, talvez esse efeito de não ter uma trilha boa possa Aí também entra o ponto da nostalgia, que nem eu falei lá no início. irradiar pro restante. Muitas produções, sem ser tão marcantes assim, roteiros que às vezes são bons, mas não são tão bem executados, com trilhas que não te fazem sentir uma conexão com a história, podem acabar gerando aí uma geração de obras que parecem vazias, por mais que não necessariamente sejam, por mais que inicialmente não sejam. E bom, é esse momento que a gente vive no mundo dos heróis, nesse exato momento, não é? Espero que isso não se intensifique tanto assim pro mundo dos animes. Mas deixa aí embaixo os seus comentários quanto a essa questão, se você sentiu que teve essa mudança. Então tá, né? Se você discorda totalmente, se você acha que os animes estão com trilhas boas sim, bota aí seus pontos, vamos conversando sobre isso. Eu acho que a crise de meia-idade começou a bater no Gutinho, hein? Ele já tá indo fazer 30 anos de idade. Né? Já tá com uns 20 anos. O Guto já tem mais de 30 anos, né? O Guto já é velho, né? O Guto já é velho, né? O Guto já tá com uns 30 e poucos anos aí. Né? Daqui a pouco tá chegando uns 40. Né? O Oli, tu é um canalha, covarde, criminoso, bandido também. Né? Tu é outro. Mas considerando todo esse olhar que tivemos ao redor dos últimos 10 anos quanto a essa questão, infelizmente deu uma caída. E eu não faço a mínima ideia do que eu joguei isso aqui. Bom, a gente vai conversando. Beijo pra vocês. Ele fez um vídeo de 18 minutos pra falar que no tempo dele era melhor. Papo reto. Que pica, hein? Caralho, essa aspas aí foi forte. É com essa aspas que eu termino esse vídeo. Adorei.